Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Hoje nós estamos fazendo o nosso culto um pouco diferente, né? A nossa liturgia costuma ser louvores, ceia, oferta e pregação. E se vocês perceberam, eu acredito que sim, a gente não fez a ceia, não é isso? Amém? Mas foi proposital. A gente vai falar um pouco a respeito do sacrifício, do sofrimento de Jesus antes da sua crucificação. E aí nós iremos refletir a respeito de 8 coisas que Jesus fez ou falou aos seus discípulos antes que ele fosse para o Calvário, antes que ele fosse entregue na cruz e ser crucificado. E aí, após a gente ver essas 8 coisas, nós iremos participar do banquete celestial e espiritual que é a ceia do Senhor, amém? Então abra aí em Lucas capítulo 22, Lucas 22, nós iremos ler apenas o versículo 15. Lucas 22, versículo 15. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Então diz assim, Lucas 22, 15. E lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Mais uma vez, tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvado Senhor e engrandecido seja o teu santo nome. A tua igreja se reúne neste lugar para te adorar, para te bendizer, para render a ti, Senhor, toda honra, glórias, louvores e exaltações que só o Senhor merece. Só tu, Senhor, é digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. E a tua igreja veio a este lugar com esse propósito de te adorar. E dentro dessa adoração, Senhor, a tua igreja espera ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Portanto, meu Senhor, meu Pai, meu Deus, que a tua palavra nesse momento fale aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos, inclinados, direcionados à tua palavra, que o nosso coração seja preparado pelo teu bendito Santo Espírito, que o teu Espírito prepare o solo do nosso coração para recebermos a semente da tua palavra. Faz assim, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Rei. É no nome dele que nós oramos, te bendizemos, te pedimos e já agradecemos, em nome dele. Amém, Senhor. Muito bem. É interessante que Jesus, ele diz uma coisa como essa, né? Como, por exemplo, eu tenho desejado muito comer essa Páscoa com vocês. E se nós olharmos um pouco para os evangelhos, nós vamos ver que essa não foi a única vez que Jesus comeu a ceia com seus discípulos. Ele já tinha feito isso 2 vezes, porque eles celebraram essa festa da Páscoa 3 vezes. Porque a festa da Páscoa era de quanto em quanto tempo? De quanto? De ano em ano. Quantos anos duraram o ministério de Jesus? 3. Então, se essa aqui é a última, ele já tinha feito 2. Ok? Até aqui tudo bem? Só que essa aqui, ele está dizendo, eu tenho desejado, em algumas versões vai aparecer a palavra ansiosamente, desesperadamente. Eu não vejo a hora, eu não via a hora disso acontecer, de celebrar essa ceia com vocês. E
por que essa ceia aqui é tão importante? Por que essa celebração aqui era tão importante, mais importante do que as demais? Porque essa era a última. Era a última antes dele ir para a cruz. Era a última antes dele sofrer tudo aquilo que ele ia sofrer. Dele ser chicoteado, dele ser preso, dele ser esbofeteado, dele ser cuspido, dele ser despido, dele ser crucificado e dele morrer. Era a última. E ele está dizendo, eu não via a hora disso acontecer. E a gente olhando para o Evangelho de João, capítulo 13, a gente vai ver que Jesus diz o seguinte, olha, que direi agora? Eu direi, Pai, me salva dessa hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Foi para esse momento que eu cheguei aqui. Foi para sofrer, foi para morrer, para carregar, para atrair a Ele todos os nossos pecados. Ele estava ansioso pelo sofrimento, não pelo sofrimento propriamente dito, mas porque através de tudo aquilo que ele sofreu, que ele passou, ele estaria trazendo para nós o perdão, a salvação, a reconciliação com Deus. Porque afinal de contas, o que a Bíblia diz que os pecados fazem entre nós e Deus? Eles separam. E Jesus não via a hora dessa ceia aqui, porque a partir daqui ele iria cumprir a sua missão. E uma vez essa missão cumprida, ele iria nos reconciliar, como Paulo diz aos Romanos, com Deus. Agora, preste atenção, meus irmãos. Jesus havia dito, foi para essa hora que eu vim. E quando ele diz que ele estava ansioso por esse momento, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Então preste atenção. Eles ceiaram num dia, no mesmo dia ele foi preso, e no dia seguinte ele morreu. Então eles ceiaram na quinta, na mesma quinta ele foi preso, e na sexta-feira à noite, ele, mais ou menos ali por volta das 6 horas da tarde, ele morreu. Preste atenção. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Se você soubesse que aquele momento com os discípulos, imagine que você é Jesus. E aquele era a última noite que você passaria com seus discípulos. Porque você iria ser preso e você não iria mais vê-los, a não ser de longe. E aí no dia seguinte você morreria. Se você soubesse que era a tua última noite com a tua família, porque os discípulos para Jesus era a família dele, o que você diria? O que você faria juntamente com a sua família se você soubesse, olha, amanhã eu não estarei mais aqui, então o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Quais são as coisas que eu preciso dizer para eles, passar para eles? O que você faria, meu irmão, se fosse a sua última noite hoje? Quais seriam as suas palavras para as pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você tem convivido durante anos? A mesma fé, as mesmas dificuldades, compartilhando coisas, compartilhando bens, compartilhando dinheiro, compartilhando problemas. O que você teria para dizer? Você teria alguma coisa para ensinar para essas pessoas? Ou você simplesmente iria lamentar e dizer, eu vou morrer amanhã. Aí se trancaria no quarto, desabava em chorar, e no outro dia você não estaria mais aqui. O que você faria? Eu não sei o que nós faríamos, mas eu sei o que Jesus fez. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. 8 coisas que ele fez ou disse para os seus discípulos antes de morrer. E eu quero que você perceba que essas coisas são importantes,
Porque ele escolheu exatamente a última ceia, ou antes da última ceia. Aliás, ele fez umas coisas antes, outras durante e outras depois. Mas tudo dentro do mesmo momento. E ele faz isso não à toa. Ele quer que aquele momento seja um momento que vai marcar os seus discípulos. Que eles vão lembrar daquele momento. Porque foi uma coisa marcante. E a marca aqui, o que ele está marcando, a maneira como ele está marcando, é justamente a instituição dessa ceia. É tanto que depois, quando ele vai, a gente vê lá nos outros evangelhos, ele vai dizer, quando vocês comerem, lembre de quê? Não. Fazer isso em memória de mim. Então, tudo que Jesus vai fazer, meu irmão, ele tem esse propósito, de fazer a ceia como uma marca daquilo que ele queria que os seus discípulos lembrassem. Amém? Agora nós vamos para alguns versículos, né? Abram em João capítulo 13. E a gente vai se deter um pouco aqui no Evangelho de João. Nós costumamos pensar que quando Jesus ele ceia com os seus discípulos, a gente costuma pensar que o momento da ceia foi o quê? Ele pegou aquele pedaço de pão, né, grande, porque era um pão só. João 13, né, porque, olha só, não era, vocês lembram da Semana Santa, né? O que a gente come relacionado a pão na Semana Santa? Qual é o tipo de pão? Pão de coco, né, é uma tradição. E é aquele pãozinho meio comprido, assim, né, largo. Lá na Palestina, esse tipo de pão, ele não é comprido, ele é redondo, assim, ó. E não era como a gente ceia aqui, né, um pedacinho para cada um. Era um pão que ele partia e ele saía dando os pedaços para os discípulos. Era um pão só. Ok? Então, a gente costuma pensar que o momento da ceia foi só isso, né? Ele pegou o pão, distribuiu para os discípulos, depois ele pegou o vinho, deu aos discípulos, e depois que eles comeram, eles saíram. Mas não. Esse momento da ceia, Jesus fez e disse coisas aos discípulos que ele queria que os discípulos se lembrassem, porque aquilo iria alimentar a fé deles. Sem mais delongas, vamos para a primeira coisa que Jesus fez. João capítulo 13, versículos do 13 ao 17. Se você achou, diga amém. Deixa eu ver se eu acho meu óculos. Bom, antes da gente ler, deixa eu só explicar, porque eu não quero ler todo o acontecido. Mas vocês já sabem o que vai acontecer, ou o que aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Ele pegou uma toalha, aliás, primeiro ele tirou a túnica, ele ficou sem blusa, ele pega uma toalha, enrola nele e amarra, e aí ele pega uma bacia e senta ali aos pés dos discípulos, ou pelo menos ajoelha, e começa a lavar os pés. Vocês estão de sandália e de sapato? Como é que estão os pezinhos de vocês? Está limpinho? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se vocês passassem o dia inteiro andando descalço, como ficaria a sola dos pés de vocês? Era mais ou menos dessa cor que estavam os pés dos apóstolos, dos discípulos. Por quê? Porque eles estavam num lugar que era empoeirado, muita poeira, e eles estavam suados. Depois, porque não tinha bicicleta, não tinha carro. A maneira de andar era de carroça, só de carroça se tivesse dinheiro. Então, a maneira mais comum de se locomover era andando. Então, os pés dos discípulos não estavam branquinhos, cheirosinhos. Era preto, empoeirado. Então, o que Jesus faz não era um ato de alguém que era um senhor.
O que ele estava fazendo era o ato de alguém que era um escravo. Porque aquilo que ele fez, tirar a túnica, se enrolar com uma toalha e pegar uma bacia e lavar os pés dos apóstolos, só escravo fazia. Ninguém, a não ser escravo, fazia aquilo, porque era um serviço, convenhamos, nojento. Pegar uns pés pretos e lavar. Agora sim, versículos 13 ao 17. Vocês me chamam mestre, e vocês fazem bem em me chamar de mestre, porque eu sou. Se eu sou Senhor e mestre, e lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticarem. Irmão, olha só, Jesus aqui, depois disso aqui, eles vão cear e ele vai morrer. E aí, ele sabe que amanhã ele não está mais aqui. Então o que ele faz? Eu preciso ensinar eles sobre uma coisa. Eu preciso ensinar eles sobre serviço e humildade. Ninguém serve se não for humilde. E é incrível porque nós temos uma tendência natural, como ser humano, de servir apenas aquelas pessoas que nós consideramos superiores a nós. Então imagine o seguinte, que Jesus estivesse ali e ele dissesse assim, ei, meus discípulos, eu queria que alguém lavasse meus pés. O que vocês acham que ia acontecer? Eles iam brigar para ver quem era que lavava. É tanto que Pedro disse o quê? Não, Senhor, não lava meus pés não. Aí ele disse, se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, gaiato, então lava também meus braços, a cabeça e o corpo. Aí Jesus, não, só os pés, tá bom. Só que Jesus diz, ele faz e diz, fazei agora a quem? Uns aos outros. Porque quando vocês fazem isso, é como se vocês estivessem fazendo a mim. Jesus está dizendo praticamente isso. Vocês me chamam de mestre, e é bem verdade que vocês fazem muito bem em me chamar de mestre, porque eu sou. Mas se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os vossos pés, façai vós também uns aos outros. Talvez qualquer um de nós que soubesse que ia morrer amanhã, nós estávamos preocupados com a nossa morte. Jesus estava preocupado em ensinar a eles a necessidade de servir um ao outro. E a necessidade de servir com humildade. Talvez alguns de nós aqui, ou aqui, do jeito que a gente está, calçadinho, com meia, não quisesse lavar os pés uns dos outros. Imagine naquele momento lá, com aqueles pés imundos. Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos. E preste atenção, porque depois daqui eles vão ceiar. Vocês acham que todas as vezes que eles celebravam a ceia, eles esqueciam desse momento? Ou eles se lembravam desse momento? Eles se lembravam desse momento. Porque Jesus não fez nesse momento aqui à toa. Ele fez para que eles se lembrassem que todas as vezes que eles ceiassem, eles tinham que se lembrar, nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros. Segunda coisa. Aí, Jesus, ainda aqui no capítulo 13 de João, vá para o versículo 21. Jesus, ele revela o traidor. Versículo 21 ao 26. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, em verdade vos digo que um de vós me trairá.
Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus, estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe um sinal, pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse é um momento ímpar na ceia. Porque o que Jesus faz aqui, revelando o traidor, nenhum deles iria entender o que Jesus estava fazendo. Porque a cultura judaica, ela traz essa questão de você molhar o pão. E quando você molha o pão no vinho e dá para alguém, você não está de maneira nenhuma dizendo que essa pessoa é alguém contra você. Pelo contrário, é alguém que você ama, é alguém que você estima, é alguém que você chama de amigo. Então, naquele contexto judaico, molhar o pão no vinho e dar para alguém significaria dizer que aquela pessoa para quem você fez isso, ela é sua amiga e não sua inimiga. É tanto que a gente vê depois aqui, lendo, prosseguindo, que os discípulos não entenderam absolutamente nada. Como assim? Aquele que eu molhar o pão e der. Porque quando você fazia isso, você estava chamando aquela pessoa de amigo. Mas, meu irmão, olha só o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que até mesmo aquelas pessoas que nós sabemos que nos traem, a gente pode tratar elas com amor. A gente pode agir amorosamente, mesmo sabendo que elas são os nossos traidores, e ainda assim, ele chama aquela pessoa para ceiar com ele. Isso é maravilhoso, meu irmão. Sabe por quê? Eu vou explicar para você por quê. Porque todos os dias nós o traímos. Todos os dias a gente peca contra o nosso Senhor. Todos os dias a gente tem atitudes, pensamentos, ações, palavras que ferem o nosso Senhor. E ainda assim Ele está aqui conosco todos os domingos, nos convidando para ceiar com Ele. Assim como Ele fez com Judas, que o traiu, que o entregou, que o vendeu. Quantos de nós tem vendido Jesus, não por 30 moedas, mas por muito menos? Por programações em outros lugares, por festas, por sei lá o quê. Mas ainda assim, é como se nós ouvíssemos e olhássemos todos os domingos Jesus molhar o pão no vinho e nos entregar, porque Ele nos ama e nos considera como amigos. E Ele ia morrer amanhã. Talvez a gente não pensasse, eu quero saber de Judas, eu sei que ele vai me trair. Mas Jesus não. Terceira coisa. Jesus, Ele ensinou o serviço, Ele mostrou o quanto Ele ama, ainda que seja alguém que o trai. Mas Ele também
instituiu uma nova aliança. Vá para Mateus, capítulo 26. Não desmarque João, porque voltaremos para aí, tá bom? Mas vá para Mateus 26. E aqui, no versículo 28, na ceia, olha só, a primeira coisa que Jesus fez foi antes da ceia, ele lavou os pés dos discípulos. A segunda coisa foi durante a ceia, assim como a terceira, que é aqui a instituição de uma nova aliança. Versículo 28, diz assim, ó, Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Para a gente entender esse significado de uma nova aliança no sangue, a gente precisa entender como funcionava a antiga aliança no Antigo Testamento. Lembra como era a antiga aliança no Antigo Testamento? O símbolo da antiga aliança no Antigo Testamento era a circuncisão, e para a remissão de pecados, o que eles tinham que fazer? Sacrifício de animais. E eles pegavam o que do animal? O sangue, e aspergia, ou derramava em cima da tampa da Arca da Aliança. E essa cerimônia era uma cerimônia de purificação de pecados. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos com o sangue e derramava ou aspergia em cima da tampa da arca, onde ficava o propiciatório. E essa era a maneira como a antiga aliança funcionava. Mas aqui Jesus está instituindo uma nova aliança, não baseada em sangue de animais, mas baseada no seu próprio sangue. E aí eu peço que você vá para Hebreus capítulo 9. Versículos do 15 ao 28. Vou tentar pular aqui alguns versículos para não ficar muito longo, tá? Amém? Diz assim, versículo 15 de Hebreus 9. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança. Ele está falando aqui de Jesus, né? Para que, tendo sofrido a morte, para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Pois onde há um testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Olha só, preste atenção. Quando é que um testamento vale? Quando a pessoa que fez o testamento morre. Se ele lá, na ceia, ele estava instituindo uma nova aliança, quando é que essa nova aliança ia passar a valer? Com a sua morte. Porque um testamento só vale mediante a morte de quem o fez. Continuando aqui. Versículo 17. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto vive quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Vá para o versículo 26. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do seu sacrifício. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que por ele esperam.
Meu irmão, preste atenção que eu vou lhe dizer. O que Jesus estipulou, a nova aliança, ela supera a primeira em muitas coisas, mas eu quero falar apenas uma. Lá no Antigo Testamento, todo ano, o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, ele precisava entrar no templo para oferecer sacrifício para que os pecados do povo fossem perdoados. Mas Jesus se ofereceu uma única vez pelos nossos pecados. Sabe o que isso significa? Que os seus pecados, que uma vez foram perdoados, esses pecados não existem mais. E não há necessidade de outros sacrifícios. E quando eu peco de novo? O sangue dele, mediante o seu arrependimento, vale para os pecados que você cometeu, que você comete e os que você cometerá. Porque o sacrifício de Jesus, ele é eterno. E foi essa aliança, essa nova aliança, que ele instituiu na ceia. A ceia é uma marca para que a gente lembre dessas coisas, meu irmão. Que nós temos que servir uns aos outros. Que nós temos que lembrar que apesar dos nossos pecados, Ele nos ama e Ele quer ceiar com a gente. É uma marca para lembrar que o sacrifício dele perdoou os nossos pecados definitivamente. E eu estou dizendo isso porque muitas pessoas às vezes chegam para a gente e perguntam: será que realmente eu fui perdoado? Foi! Porque o sacrifício dele valeu. Ele te lavou pelo sangue dele derramado na cruz. Você não vive pela antiga aliança, que todo ano tem que sacrificar bicho. Você vive pela aliança do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre essa aliança que nós estamos firmados, e é nela que nós estamos vivendo. Quarta coisa, volte para João. Creio que daqui a gente não vai sair mais de João, tá? E aí, o texto vai nos dizer que depois que eles terminaram a ceia, Judas foi embora, tá? Veja, por exemplo, o final do versículo 27 de João 13, diz o seguinte, que quando Jesus entregou o pedaço de pão a ele, Satanás entrou em Judas, e Jesus disse o seguinte, no final do versículo 27, o que estás para fazer, faze-o depressa. E aí, versículo 30, e Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu e era noite. Então agora, tudo que Jesus vai falar, ele vai falar para os 11. Porque Judas já havia saído para o entregar, ou melhor, para o vender. E agora, o que Jesus vai fazer é anunciar a sua morte. Versículo 31 e 33. 31 ao 33. Leia comigo aí João 13. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para onde eu vou, não podereis ir. Jesus está falando para eles aqui, que ele já não vai mais estar entre eles, porque ele vai ser entregue, vai ser vendido, e aí ele vai sofrer tudo que ele tem que sofrer, e depois
ele vai ser crucificado, morto, mas ele vai ressuscitar. Amém? Mas o que ele está falando para os discípulos? E não era a primeira vez. Se você olhar no Evangelho de Mateus, ele prediz a morte dele 3 vezes. Ele diz, olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes, eles vão entregar aos líderes dos romanos, e eu vou ser morto e crucificado, vou ser crucificado e morto. Ele fala 3 vezes. Mas por que Jesus está falando aqui na ceia? Ou pós-ceia, mas ainda dentro daquele mesmo momento? Por que Jesus está mostrando, anunciando, ou dizendo para eles, eu vou, e para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar agora? Por que ele está falando isso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz o seguinte: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do suco, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. O que eles tinham acabado de fazer? Ceiar. E o que Jesus estava fazendo para eles? Anunciando a sua morte. Porque eles deveriam fazer a mesma coisa. Mas esse anúncio não é simplesmente dizer o seguinte: olha, eu vou morrer, Jesus vai morrer. Esse anúncio é um anúncio de triunfo. Jesus morreu, aleluia, glória a Deus, porque a morte dele nos trouxe vida, a morte dele nos trouxe perdão, a morte dele nos trouxe reconciliação com Deus, e hoje a morte já não nos causa medo, porque ele morreu, ressuscitou, e nós, discípulos dele, não ficaremos na morte. Quando você ceiar, meu irmão, lembre-se, a morte do Senhor nos resgatou. Ele anunciou a sua morte. Mas você está vendo Jesus fazer isso com tristeza? Olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Não. Para onde eu vou, vocês ainda não vão por enquanto. Ainda não é a hora. E aí, obviamente, ele anuncia a morte, mas ele anuncia uma outra coisa. Ele anuncia o seu regresso ao Pai. Ele anuncia que ele, Jesus, iria ao Pai preparar lugar. Por isso que ele está dizendo que, olha, aonde eu vou, vocês ainda não podem ir. E aí a quinta coisa que ele faz aqui é anunciar o seu regresso ao Pai. João 14, por favor, acompanhe aí, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. E era muito óbvio, né, que eles ficassem aqui com o coração pesado, afinal de contas, Jesus havia acabado de dizer que ele iria morrer. Aí, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que Jesus estava ensinando para os discípulos é que ele é a única maneira de chegar a Deus. Vou repetir. Ele é a única maneira de chegar a Deus. Não existe caminho alternativo. Não existe um atalho.
O caminho para Deus se chama Cristo. E sem Ele, ou fora dele, não se chega ao Pai. Escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Porque o que nós estamos lendo aqui no versículo 6 é Jesus dizer que Ele é olhe só o artigo definido, eu sou o caminho, não é um caminho, é o único. E só através dele se chega ao Pai. Ele é a única vida que nós podemos ter, de verdade. Não uma vida alternativa, onde a gente muito mais sobrevive do que vive, mas uma vida, porque só há vida em Cristo. E Ele é a verdade. Então escute uma coisa. Não existe essa história de que a verdade é relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Isso não existe, porque a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E só existe essa verdade, não há outra. Se você pensar em uma ideia, pode ser que seja uma ideia, você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, e cada um tem uma ideia. Mas como verdade absoluta, essa verdade é Cristo. Então, olha, ele está aqui dizendo, não há outra maneira. Então, preste atenção. Quando você ceiar, lembre-se que a única vida que nós podemos ter é nele. E quando nós comemos esse pão que simboliza o corpo dele, nós estamos entrando em comunhão com ele. E isso é o que nos dá a vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, o que vocês estão fazendo aí não é ceia. E se você lembra o que estava acontecendo lá, né? Tinha algumas pessoas que se embriagavam de tanto tomar vinho, tinha umas pessoas que comiam até quebrar o bucho, e outras ficavam com fome. E aí Paulo, exortando eles, ele diz, o que vocês estão fazendo aí não é a ceia. E é por isso que entre vocês há muitos que dormem. Porque vocês não estão entrando em comunhão com o corpo. Porque só há vida em Jesus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que é tão importante você participar da ceia. Porque na ceia você entra em comunhão com o corpo de Cristo. Na ceia você entra em comunhão com o próprio Jesus. E não há outro caminho, não há outra vida, senão nele. Lembre-se disso todas as vezes que você ceiar. Sexta coisa que ele fez e falou. Ele falou sobre o Consolador. Vá para o capítulo... Aliás, vá para os versículos 16 e 18 do capítulo 14. Diz assim, versículo 16 ao 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Versículo 29. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Meu irmão, a ceia nos lembra que o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o seu Santo Espírito para nos consolar, nos confortar e nos ensinar todas as coisas.
Lembre-se disso, meu irmão. Todas as vezes que você estiver ceando, lembre-se que nós estamos, que o Senhor está presente aqui, através do seu Espírito que já está aqui. O Espírito que o representa, que não está só no nosso meio, mas está em nós. E que nos conforta, que nos exorta. Como ele vai falar lá no capítulo 16, que nos mostra a justiça, o pecado e o juízo. É o Espírito que nos converte a cada momento. E ele falou isso, nos mostrou isso, aqui, nesse momento pós-ceia, para que todas as vezes que a gente ceie, que a gente coma do pão e beba do vinho, a gente lembre que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não esqueça disso, meu irmão. Sétima coisa, estamos chegando no fim, tá? Por isso que eu não queria exortação de ceia, porque aqui é longo, né? Então, já está aqui incutido, né? Pregação e exortação de ceia. Capítulo 15. Versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Por que Jesus estava falando isso e isso era tão importante? Jesus ia morrer, correto? Ia ser crucificado. Depois que ele ressuscitasse, o que ele ia fazer? Ele iria para o Pai, definitivamente, até ele voltar para nos buscar. Mas o ministério que Jesus começou precisaria continuar. E quem continuaria o ministério? Quem? Os discípulos. Mas eles precisavam lembrar uma coisa importantíssima, que para que eles pudessem fazer esse ministério, eles nunca poderiam sair de Jesus. Porque se eles saíssem de Jesus, eles jamais poderiam fazer nada, porque eles são apenas ramos. A videira é Cristo. E sem Cristo, nada podereis fazer. Por isso que na cabeça dos apóstolos era tão claro quem era que realizava milagres. Lembra quando eles estão subindo, a gente está estudando isso em Atos na quarta-feira. Eles estavam subindo a escadaria do templo, aí ele vai e vê aquele aleijado lá, e ele diz, me dá uma esmola, e ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho aqui eu te dou, em nome de o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. Aí quando os principais sacerdotes perguntaram, com que autoridade vocês fizeram isso? Ele diz, esse Jesus que vocês crucificaram, foi por meio dele que esse homem hoje está curado. Eles tinham essa consciência que o poder não era deles. Eles só eram ramos. A videira é Cristo. Sem ele, nada, meu amado, meu irmão, minha irmã, nada. Nem você, nem eu, nem ninguém podemos fazer absolutamente nada sem ele, fora dele. A maioria de nós aqui, eu não, mas a maioria dos que estão aqui, ou vem do interior ou já passou pelo interior. Sim ou não? Você vê o que acontece quando você arranca uma galha e deixa ela lá? O que ela vai fazer? Ela vai sobreviver porque ela não precisa da árvore? Não, ela vai morrer. E é por isso que eu não consigo entender por que muitas vezes a gente se mantém tão distante, meu irmão.
A gente fica tão longe da árvore da vida que é Cristo. E acha que vai sobreviver estando sem Ele. Não vai. Porque a gente não é a árvore, a gente é os ramos. A videira é Ele. E sem Ele, nada que a gente pense aqui para fazer nessa congregação, se não tiver Jesus, a gente não faz absolutamente nada. Eu falei isso na quarta-feira, mas vou repetir. Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês mais não. Não vai faltar nada. Vocês vão ter tudo que vocês precisam e eu vou mandar um anjo. E aí o anjo vai acompanhar vocês. O que Moisés disse? Se tu não for com a gente, Senhor, eu não dou um passo desse lugar. Porque sem Ele, nada podereis fazer. Quando nós estivermos tomando essa ceia, meu irmão, lembre-se que você está entrando em comunhão com Cristo, porque sem Cristo você não pode absolutamente nada. Nem a tua fé sobrevive, porque a tua fé precisa dele. E por último, oitava coisa, vá para o capítulo 17 de João. Depois de tudo isso, Jesus faz uma oração. E tudo isso, meus irmãos, foi feito dentro daquele momento ceia, tá? Aqui eles já haviam ceiado, mas ainda está dentro do mesmo momento. E como é que a gente sabe disso? Porque lá em Mateus diz que quando eles ceiaram, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Quando ele termina a oração, eles saem para o Monte das Oliveiras. Então, tudo isso aqui está dentro desse período chamado ceia. Antes, durante e um pouco depois. Então, depois que Jesus ora por eles, aí sim, eles saem e vão para o Monte das Oliveiras. Onde Jesus vai orar e, a partir dali, ele vai ser entregue e vai ser preso. Mas vamos lá. Versículo 14. Olha só. A oração de Jesus. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que eu os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ponto, só um minutinho aqui. Jesus está orando para que os discípulos, a primeira parte da oração dele, a primeira coisa que ele pede ao Senhor é: santifica-os, que eles sejam santos. Jesus está orando para que os seus discípulos sejam santos. E olhe só, ele disse: olha, eu não rogo que os tire do mundo, eu só rogo que o Senhor os livre do maligno. Mas ele nos conta um segredo entre aspas, porque não é segredo para ninguém, porque está aqui. Ele diz: como a gente pode se santificar? E como é? Versículo 17. Santifica-os, e a tua palavra é a verdade. Mas que palavra? Olha o que ele fala um pouco antes, ó. Versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra. Quem foi que Jesus deu? O que Jesus deu a eles? A si mesmo. Ele é a palavra. E ele está dizendo: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós só somos santificados em Jesus, na palavra dele, no conhecimento dela, e não só no conhecimento, mas na vivência dela, na prática dessa palavra. Caso contrário, não há santidade, há mundanismo.
O quanto mais nós nos dedicarmos à leitura, meditação e comunhão com essa palavra, mais essa palavra nos santificará. E é isso que ele está ensinando aqui aos discípulos na oração. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vos dei a tua palavra. E a segunda parte da oração? Versículo 21. No versículo 20 ele vai dizer, né, que ele não está orando apenas pelos 11, mas ele vai orar também por todos aqueles que vierem a crer, né? E isso significa que ele está orando por quem? Por quem? Por nós que viemos a crer depois. Mas o 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele ora para que a gente seja santo e ele ora para que a gente seja um. Não somente um com o outro, mas um com ele. E olhe que as duas coisas estão ligadas. Nós só podemos ser um com ele se nós formos... Não, calma. Deus se une ao pecado? Nós só somos um com ele se nós somos santificados. Somente na santificação é que a gente se une a ele. Não há como eu ser um com Deus se eu vivo uma vida pecaminosa. A maneira de santificar é na palavra. Mas eu sou santificado pela palavra para que eu possa ser uns com os outros, nós, e também nós sermos um com ele. Caso contrário, lembra o que fala em Hebreus? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Muito bem. Por que Jesus, para a gente concluir, tá? Para a gente concluir. Por que Jesus estava tão ansioso para celebrar essa ceia com eles? Para lhes falar todas essas coisas. Porque era necessário que os discípulos não esquecessem, para que assim continuassem firmes na fé. Todas as vezes que nós ceiamos, nós precisamos lembrar de tudo isso. Porque tudo isso é aquilo que fortalece a nossa fé. O serviço uns para com os outros, a lembrança de que Ele quer ceiar conosco. O Senhor quer ceiar conosco? Amém? Ele quer ceiar conosco, assim, independente dos nossos pecados. Obviamente a gente precisa pedir perdão e se arrepender deles, mas a gente não pode de maneira nenhuma pensar que porque eu pequei Deus não me quer mais. Não, Ele quer. Se arrependa, peça perdão, porque Ele deseja ceiar. Lembra o versículo que a gente leu, o primeiro versículo de Lucas 22:15? Ele desejou ansiosamente celebrar aquela ceia com eles. E o Senhor ainda hoje, todos os domingos quando a gente está aqui, Ele deseja ansiosamente celebrar essa ceia conosco. Então, meu irmão, eu vou chamar aqui os irmãos que vão distribuir a ceia. E nós vamos orar pelo pão e pelo suco. E quando nós estivermos ceando, que você lembre de tudo aquilo que nós falamos e de tudo aquilo que o Senhor fez antes, durante e depois da ceia. Amém? Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra, Senhor, tenha penetrado profundamente em nosso coração. E que, acima de tudo, Senhor, nós possamos lembrar, todas as vezes que ceiarmos, que a partir de hoje, assim como foi para os Teus discípulos, a partir de hoje, a ceia seja uma marca para lembrarmos tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez e disse aos Teus discípulos antes de partir para o Teu sofrimento. O serviço, o amor, tudo aquilo, ó Deus, a nova aliança restaurada no Teu sangue, tudo aquilo que o Senhor falou, o Teu Consolador, que o Senhor é o caminho para ir ao Pai, a oração que o Senhor fez e, acima de tudo, que quando estivermos ceando, Senhor, nós venhamos anunciar a Tua morte, em nome de Jesus. Abençoa este pão que representa o Teu corpo, dilacerado pelas chicotadas, encravado na cruz, e abençoa este sangue, este suco que representa o Teu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ceiar, entrar em comunhão uns com os outros, porque o Senhor orou para isso, e que nós possamos também entrar em comunhão contigo. Nos santifica, nos lava, nos sara e nos faz um, não apenas uns com os outros, mas principalmente um com o Senhor. Que tudo isso seja feito através dessa ceia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu
fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fogo de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar para encerrar, mas antes eu quero fazer um agradecimento de oração. A gente pediu oração pelo sobrinho da Adriana, o Romário, e ele já fez a cirurgia para a glória do Senhor e já foi para casa hoje. Então, obrigado aos irmãos que estiveram orando. Deus fez a vontade dele para a honra e glória do Senhor. Eu quero só, bem rapidinho, irmãos, terça-feira o nosso pequeno grupo vai ser na casa da irmã Neide, certo? Quarta-feira, aqui no prédio, às 19h30, culto de doutrina, o livro de Atos. E na sexta-feira, culto de oração, aqui no prédio, às 19h30. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que Tu nos deu de estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar. E nós, em nome de Jesus, humildemente, Te rogamos que tudo que fizemos aqui, Senhor, tenha sido agradável ao Senhor. Porque esse é o nosso objetivo, Te agradar. Não estamos aqui para sermos agradados. Esse culto, Deus, é para Ti. E todos nós que viemos neste lugar, nós Te prestamos esse culto. Pai, em nome de Jesus, leva-nos para as nossas casas, cheios da Tua palavra, preenchidos pela Tua palavra, edificados pela Tua palavra, confortados pela palavra do Senhor. Não permite que nenhum mal, Senhor, nos aconteça no caminho de volta, nos guarda, nos livra de todo mal, é o que Te pedimos, e em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada e cheia da Tua graça. É o que rogamos e em Cristo Te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos todos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.